Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo e passar para vocês algumas informações que a gente tem, um certo conhecimento e faz bem para a nossa vida do dia a dia. Para você que está chegando agora, o meu boa noite, se inscreva no canal, porque é muito importante que você participa, clica no sininho e seja membro do canal também e vai ajudar muito no crescimento do canal. Só assim nós poderemos fazer mais vídeos e passar mais mensagens ensinando o povo. Aquele que quer aprender a coisa boa vai aprender. Aquele que não quiser, a internet está cheia de coisas aí que nem vale a pena ver. Mas você que é uma pessoa inteligente e gosta de ser instruída, pois saiba de uma coisa: quem anda com sábio será mais sábio ainda. O Senhor Jesus falou assim: que o aluno seja igual ao seu professor e o professor seja igual ao seu mestre. Mas como isso? É assim, o aluno entra na escola, começa a receber as aulas, instruções do professor. Mas aquele professor, ele só conseguiu chegar até um estágio dos seus estudos. Por exemplo, ele só pode dar aula ao primeiro grau, tá? E o que ele tem que fazer? Fazer uma preparação, estudar mais, para granjear mais um grau, para ele poder ter a liberdade de ensinar. Na profissão é a mesma coisa. Todo mundo começa de um ajudante, um simples colaborador, e aí, com o interesse dele, ele vai adquirindo conhecimento. Em tudo faz parte da vida, né? O filho, quando ele é obediente ao pai, ele sempre está pertinho do pai, porque ele interessa receber e aprender com o pai. E aí chega alguém e fala assim: é aquele rapaz que é seu pai? Ele falou: é meu pai mesmo. E ele honra o pai. Se fazer alguma coisa que contraria ele, ele fica insatisfeito. Então, quer dizer, ele quer proteger o pai também. Assim como o pai protege o filho também protege o pai. Agora você imagina Deus. Se Deus criou todo mundo, criou o homem semelhante à sua imagem, ele fez o homem para conversar com o homem. Assim como o pai conversa com o filho, a mãe conversa com a filha, com o filho, Deus não é diferente. A diferença é que nós somos carne. Mas ele deu para nós o direito de ser um ser espiritual. Que nós temos duas vidas, uma vida espiritual e uma vida material. Essa vida material nós se alimenta com água, alimentos, arroz, feijão, carne e por aí. Legumes, então nós precisamos de sais minerais, vitaminas. Então, você espiritualmente também precisa de uma vitamina na alma. Então vamos ler só uma parte da palavra. O que é a fé? A fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Então a fé Deus deu para todo mundo. Está escrito aqui, ó, em 11 de Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. Então a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas esperam. Das coisas que você não vê
e das coisas que você se espera. E é a prova das coisas que se não veem. Então é o seguinte, a fé é uma coisa muito importante. Deus deu a fé para todo mundo. Por exemplo, eu creio e tenho fé que Deus existe. Eu creio que Deus é o Pai de todas as coisas. Ele criou o seu exército e todas as coisas no sexto e no sétimo dia. Ele terminou a sua obra. E aí ele descansou. Então o que acontece? Ele trabalhou para fazer tudo isso. Agora, tem gente que quer as coisas do dia para a noite, então não tem como você adquirir as coisas do dia para a noite. Quando você vê um cidadão bem prosperado, ele tem um bom emprego, ele, ele tem o seu carro, tem a sua casa, olha, custou suor. Não foi do dia para a noite. Foi com trabalho, dedicação, foi com fé e muita prosperidade. Ele falando assim, com a fé em Deus, eu vou conseguir comprar o meu terreno, pagar e construir a minha casa. Com a fé em Deus, eu vou comprar o meu carrinho para mim ter a liberdade de ir e vir no meu carro. Ser um homem independente. Hoje não, o povo está amarrado. Não quer ficar independente, quer ficar pendente. Rapaz, não é assim. Cada um tem que ter a sua liberdade. A partir do momento que o filho conhece a sua esposa, sua namorada e casam, se torna dois numa só carne. Então o que acontece? Os dois se tornam uma família. E essa família, ele tem que ter a sua privacidade. Então o que acontece? Uma família grande, o primeiro casou vai morar no meio dos irmãos, dos pais. Ele vai tirar a liberdade dele e até a liberdade dos irmãos e do seu pai. Ele não vai ficar muito à vontade, porque ele vai tirar a liberdade. Então, como Deus é sábio, Ele deu para mim, para você, inteligência para discernir o certo do errado. Não, mas morar junto não tem problema. Não, tá certo. O que eu te digo é o seguinte, que você tem que ter a liberdade de saber o que é bom para você, o que é bom para sua esposa, o que é bom para seu pai, o que é bom para sua mãe e o que é bom para sua família. Então, a partir daquele momento, ele chega no pai e fala, pai, eu queria ter a minha liberdade e tal. Acho que eu vou pagar um aluguel. Ele vai pagar um aluguel. Mas se ele for bem sábio, primeiramente ele vai arrumar o seu cantinho. Arrumou o seu cantinho, o seu emprego, fica independente do pai. Mas não é que você vai esquecer que o pai vai te esquecer. Não, o pai vai ter o cuidado de passar lá. E aí, filho, como é que tá a vida? Tá tudo bem com você? Tá com algum problema? Não, pai, tá tudo bem. Às vezes tá com problema, mas não fala. E fica sofrendo. E fica sofrendo. Ó, aqui está escrito assim, ó. Confesse sua necessidade uns aos outros. Mas como assim? Ô, você está desempregado? Tô. Então procura um emprego. Pergunta para José, para Miguel, para Pedro, fala, escuta, a firma lá não está pegando alguém, não está precisando de um funcionário, um colaborador. Se tu não fazer isso, ninguém chegar e dar, sim. A não ser que tu tenha bastante fé. Se tu tiver bastante fé e procurar a Deus, Deus manda.
Manda um anjo lá na tua casa, manda um cidadão lá e fala, ô rapaz, eu senti aqui de falar para você que a empresa está pegando gente. Então, Deus enviou a pessoa, entendeu? É assim que funciona. Você tem que ter o conhecimento. Então, o que acontece? Aqui está escrito assim, ó, confessa a sua necessidade uns aos outros. Não falar o seu particular, isso eu digo assim, coletivamente, porque nós precisamos um do outro. No trabalho é a mesma coisa. O patrão precisa do empregado, do colaborador. O patrão precisa de alguém para administrar os seus bens. O patrão precisa de um segurança, tá? O patrão precisa viajar. O patrão tem que ter alguém de confiança para cuidar das coisas dele. É um dependendo do outro, não adianta. Então, nós pensamos que nós somos donos do nosso nariz, enganado. Nós somos pequenos seres frágeis. Somos mais fracos do que o pó da terra. Nós somos um zero. Zero nada. Então, se nós somos zero nada, vamos encostar no 01? O 01 é o quê? É Deus. É o primeiro, o único, verdadeiro. Não tem outro. Se aparecer outro Deus é falso. Porque o Senhor fala bem claro. Eu sou o que sou. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é que cuida da nossa alma, que cuida da nossa vida. Vou te dar um exemplo aqui. Tinha um homem que servia a Deus, sincero, honesto. Ele conversava com Deus. Ele tinha a liberdade. Chegou um dia que ele falou assim, por esses dias cessarão o céu e não vai chover mais, por 3 anos. E ele saiu fora. E não é que Deus ouviu o clamor dele, cumpriu a palavra, aí deu uma seca e vai. Aí ele teve que sair de lá. Aí Deus falou assim, vai lá para o ribeiro de Sidom. Ele foi. Aí Deus falou assim, eis que eu tenho ordenado um corvo para levar carne e pão para você todos os dias. É impossível um corvo levar carne, levar pão. Esse corvo o que é? Era um anjo. Na expressão é uma ave, mas como que levava? Deus que preparava. Então ele era como se fosse um anjo, enviado de Deus, levava lá todo dia. Quando deu um certo tempo, o Senhor falou assim, agora vai para a cidade. E ele foi, chegando lá encontrou uma viúva. Saudou ela, deu boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem. Olha, faz um pouco, um bolo para mim, comer e matar minha fome. Ela falou, meu senhor, eu estou com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Estou catando essa lenha aqui para me fazer o bolo. Aí eu e meu filho nós vamos comer e vai acabar, e nós vamos acabar morrendo. É o único que eu tenho. Ele falou, não, vai, faz primeiro para mim. Depois você vai e faz para você. E aí? A mulher ficou assim. Mas tá bom, sobre a tua palavra eu vou. Fui lá, fez o bolo, trouxe para ele. E ela voltou lá. Quando ela voltou lá, tinha mais azeite, tinha mais farinha. Aí ela, rápido, mais depressa, fez o bolo para ela. E aí o que aconteceu? Deus multiplicava. Acabava o seu encher de novo. Acabava o seu encher. E viveu por muito tempo. Então Deus cuida. Deus não cuidou de um corvo, não cuidou dele.
Então eu fiz o contrário. Bom, agora eu vou fazer uma mulher, uma viúva, que não tem marido, cuidar de você. Então ele ficou naquela casa um bom tempo, e até que Deus cumpriu a sua palavra. E então Deus faz assim. Ele trabalha na minha e trabalha na sua vida. Mas sabe de uma coisa, se aproxima de Deus. Pega na mão dele, clama a ele, que ele vai te ajudar. Outra coisa, o Senhor Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ninguém vem a mim se não for pelo Pai. E outra palavra, ele diz assim, quem guardar a minha palavra, vem eu e o Pai faremos nele morada. Por quê? Porque esse corpo nosso é um templo santo para a habitação de Deus. Então habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando despediu dos seus discípulos, ele falou assim, não perturbais os vossos corações, crê somente em Deus e crê também em mim. Eu venci o mundo e vós vai vencer também. Então ele veio, fez um concerto com a humanidade, porque nós já estávamos destituídos. Com tanta besteira, tanto pecado no mundo, Deus já não estava gostando das nossas ações. Então ele mandou o seu filho para resgatar um povo em novidade de vida. Os verdadeiros adoradores para adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, você pode passar uma aflição, pode passar uma angústia, pode sofrer uma enfermidade, mas clama a Deus. Essa enfermidade que está aí agora, essa pandemia, isso aí é Deus provando o homem. O homem está tão desobediente que vai conversar com ele a respeito das coisas de Deus, não quer nem saber. Ele só quer saber da posição, do bolso, do carro, da casa, do emprego. E por causa do dinheiro, ele pode fazer coisas erradas. Então vamos ver aqui uma parte da Bíblia que está escrito bem claro. Vamos lá em 24 de Isaías. 24 de Isaías. O que está escrito lá? 24 de Isaías. Vamos ver aqui. Deus é Deus. Ele é que cuida do seu povo. E então, ele faz tudo por nós. Aqui, Isaías, capítulo 24. Predição do castigo dos israelitas e o seu bom efeito. A promessa de livramento e da ruína dos seus inimigos. Então Deus predição. Ele profetizou o castigo, porque ele estava em desobediência. Não queria dar valor às coisas de Deus. E aqui está escrito aqui, eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, e à serva como a sua senhora, e ao comprador como o vendedor, ao que empresta como ao que torna emprestado.
ou que dá usura, como o que paga usura. De todo esvaziará a terra e todo será saqueado, porque o Senhor pronunciou estas palavras. Né? E aqui o Senhor fala assim, ó, na verdade, Isaías 24, versículo 5, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, por quando transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram as alianças eternas. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela estão desolados. Nós estamos passando no tempo da grande tribulação. Então, o que acontece? Mas Deus é aquele que diz, ó, na cidade só ficou a desolação, e com estalidos se quebra a porta. Tá? Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo, mas eu digo, emagreça, emagreça, ai de mim, porque não faço a vontade de Deus. E aqui ele diz bem claro, no capítulo 26, versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Então Deus tem misericórdia do homem, Deus tem misericórdia da mulher, e Deus é que dá vida, Deus é que tira a vida. Então o nosso Deus, ele é poderoso. Ele vai nos ajudar, vai nos abençoar. Essa calamidade, essa enfermidade é para juntar, não é para espalhar. Mas o inimigo está fazendo o contrário. Ele quer espalhar. Ele quer tirar a fé e o amor que está no seu coração. O projeto de Deus na minha e na sua vida é assim, ó. Crescei, multiplicai, enchei a terra. Te darei 100 vezes nessa vida e mais a vida eterna. O plano do inimigo é matar, destruir e roubar e mentir. Ele não tem nada com a verdade. Então todo aquele que procura fazer a vontade de Deus, ele persegue. Então o que acontece agora? Fechar as igrejas. Não quer que você invoque mais o nome do Senhor. Mas você pode. Entra no seu quarto, pega aqui a Bíblia Sagrada, dobra o seu joelho e fala assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus, me ensina eu entender as palavras da profecia desse livro. Então o Senhor vai te guiar, o Senhor vai te iluminar, o Senhor vai te dar o dom de interpretar as palavras do livro da vida, que é a Santa Escritura. Santa Escritura é a voz de Deus, é a palavra escrita. Só que o Senhor Jesus falou assim, eis que escreverei as minhas palavras nas tábuas do vosso coração e escreverei entre os seus dois olhos, na sua mente, tá? Para você não esquecer das santas palavras. Então, se você seguir aqui esse livro aqui, ele te ensina coletivo, te ensina individual. Aqui está o amor
de Deus para com o seu povo. Então você que está perdido, não tem solução, não tem caminho, o caminho é Jesus Cristo. Aqui a palavra diz assim, anda com sábio, que tu serás mais sábio ainda. Se tu andar com tolo, vai ser tolo. Se tu andar com ladrão, todos que te verem falam, ó, aquele logo logo vai roubar também. E aquele que segura a escada para o ladrão, também é ladrão. E aqui está escrito assim, ó, o dinheiro é a raiz e espécie de todo mal. Dá uma olhada no Congresso lá como é que está. É uma confusão. É corrupção desgeneralizada nos últimos tempos. Está escrito aqui, ó. Então o que acontece? Ninguém entende ninguém. Mas o Senhor permite que o homem entre a cobiça, entre a avareza e a falta de amor, para ele separar o joio do trigo, o que é bom e o que é ruim. É a mesma coisa, você pega a água, né, e joga dentro do óleo. Não vai misturar. Você pega a água, joga dentro do óleo, não vai misturar. A água vai para baixo e o óleo vai sair para cima. Quando o Senhor Jesus vier, aquele que guardar sua palavra e estiver esperando, está escrito que é igual um imã. O Senhor vai vir, ó, e o imã puxa. Puxa o ferro, o metal, puxa tudo. Então vai ser assim, quando o Senhor vier em nuvem de glória, ali nós vamos subir. Subir através da palavra, através da fé. Então, se nós temos fé, é porque Deus ama a nossa alma. E Ele não quer perder nenhum dos seus filhos. Ele quer salvar. Então, você que mora em outro país, que está numa tribulação danada, que lá que manda a lei é o dinheiro, se tu tiver dinheiro, tu tá bem. Mas se tu não tiver, rapaz, tu tá mal. Aqui no Brasil não é diferente. Se tu tá empregado e tiver dinheiro, tu tá bem. É bem sucedido. Quer ver quanto que vale uma pessoa? Por exemplo, eu, pá, vou andando, pá, cair no chão. Se eu tiver 100 real no bolso, eu só vou valer aquele 100 real. Porque morreu, acabou. Não tem mais valor. Então chega o ladrão lá e falou, eu vi o que ele tem no bolso, mete a mão lá e leva. Eu vi o cara num cruzamento, ele ia de moto, e o outro, pum. Ele caiu lá, quebrou o pescoço, sei lá. E eu no ponto do ônibus vi toda a cena. Aí ele caiu lá, ficou mexendo, e ele era guarda, era segurança. Daqui a pouco o cara foi lá, pegou o revólver dele, ó, foi embora. O que ele valia era a arma que ele tinha. E o cara foi embora, roubou o cara morrendo, rapaz. Olha, que coração. Então, se ele tivesse amor, ele ia lá, falou, ô moço, eu vou chamar um socorro para você, vou te ajudar. Era ladrão, ele queria só os bens material. Amor não tinha nada. E a vida está assim, hoje ninguém entende mais ninguém. Mas Deus te entende. Deus te conhece por dentro e por fora. Então, você tem desejo de salvar sua alma? Procura a Santa Escritura. Procura a Santa Escritura, fecha teu quarto, entendeu? Longe de barulho. Dobra seu joelho e fala, Senhor, me ensina que eu quero aprender as tuas lições. Deus vai te ensinar. Eu conheço gente na igreja que ele não sabe ler. Pediu a Deus, Deus deu o dom para ele ler. E não lê uma revista, não lê um jornal, mas se pegar a Bíblia, ele lê. E ele entende. Então, quem vai entender, quem vai te ensinar, é o próprio Espírito Santo. O Senhor Jesus falou assim, eu vou para o meu Pai, mas não vou deixar vocês órfãos de pai e mãe. Eis que eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que vos guiará
em justiça e em verdade. Qualquer que seja o problema, qualquer que seja a causa, Deus resolve tudo. Se não resolve hoje, Ele vai te dar paciência. Que às vezes Ele vai te provar para ver onde está a sua fé e onde está a tua paciência. Então, a tua fé, a tua salvação está na paciência. Bem-aventurados os pacientes, bem-aventurados os humildes, porque Deus guarda o seu povo na terra. Tá bom? Fique em paz, que Deus te abençoe aonde quer que você esteja. Reúne a sua família lá e fala, olha, eu vi uma palavra lá no YouTube lá, um baixinho estava falando lá, e eu creio que ele falou a verdade. Agora ele mandou eu ler a Escritura. Então pode ir lá, ó. Pega a Santa Escritura, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em nome do Senhor Jesus. Só fala assim, Pai, me perdoa em nome do Senhor Jesus. Eu sou fraco, eu sou errante, eu não valo nada. Eu não tenho nem direito de te chamar de Pai. O Senhor vai ouvir a sua oração de humildade e falar, meu filho, eu vou te ajudar. Então é assim que Deus faz. Ajuda eu, ajuda você e ajuda todo mundo. Por isso que está escrito assim, cada um por si e Deus por todos. Faça a sua parte, que eu te ajudarei, assim diz o Senhor dos Exércitos. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu vou cantar aqui um pedacinho do hino para alegrar nossa alma aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Essa Bíblia aqui ela é completa, ela tem hino, tem bastante coisa aqui. Aqui tem um hino que fala assim, na Santa Escola. Estamos, ó menino, na escola do Senhor, cantemos santos hinos a Deus o Criador. Na santa escola do Mestre eterno, bem superno, Jesus o nosso Mestre ensina com amor a eterna lei celeste que leva ao Criador. Na santa escola o Mestre amado é adorado. O santo evangelho viemos aprender, de Cristo conselho queremos atender. Na santa escola o Mestre ensina. Benvenuti TV Obrado. Boa tarde, se inscreva no canal, porque é de muita importância, e faça o seu comentário.